a gente, principalmente atualmente, né, que nem tá falando antes ali, antigamente aqui em Florianópolis era mais comum ir na benzedeira, assim, tal. Hoje não é mais tanto, mas mesmo assim fica muito no imaginário das pessoas a benzedeira. Então nunca foi, mas fica ali, ó, que tá, benzedeira, fica Aham. imaginando o caldeirão, E assim, tipo, entendeu? Umas tu coisas imagina, meio que, ainda mais em Floripa, né? Que tem toda aquela cultura de de magia, bruxa, exato. então dá até pra puxar, eu acho que seria interessante, assim, dá pra abordar isso. Aham, E sem, de nenhuma forma seria, tipo, ofensivo, assim, sabe? não entendi. Tranquilo. Eu tava pensando assim, eu falei, cara, será que relacionar com bruxaria? Não relacionar diretamente, Sim, né? sim. Mas será que poderia ser ofensivo? Porque a minha visão, assim, Aham. sou manezinho também, mas não sei, não tive tanto contato assim, Sim, né? A minha visão é também mexer com. Mexer, né? sim. Mexer com alguma coisa ali que, pô, vai te curar. E, inclusive, tipo, benzedeira e curandeira são a mesma coisa ou não? Tem diferença? Bom, uma boa pergunta, mas eu acho que é um. A gente fez a tradução, a gente fez a legendagem em inglês desse documentário. Na legendagem, eles traduzem como healer, que é tipo um curandeiro, assim, né? Uhum. Então, eu acho que é similar, só que eu acho que aqui em Florianópolis o termo benzedeiro é muito mais forte do que curandeiro. Acho que Sim. curandeiro talvez para outra região do Brasil seja mais forte, assim, sabe? Aham. Então, acho que tem uma certa similaridade, assim, não consigo ver uma diferença, assim, alguma coisa característica que diferencia uma da outra, assim, sabe? Uhum. Mas acho que poderia ser também tratado como curandeira. Até tem também por exemplo, tem uma coisa curiosa, que uma parte do documentário ele diz, assim, que tem um dos benzimentos é o de arca caída, que é um bem famoso, assim. E aí a arca caída normalmente é para neném, criança recém-nascida, que normalmente quando tá chorando muito, e daí eles não sabiam o que que era, e levavam na benzedeira, a benzedeira resolvia. E aí ela explica que uma fisioterapeuta, que era também benzedeira, que ela descobriu que a arca caída, assim, quando pega uma criança recém-nascida, ela é toda molinha, os Uhum. ossos, né? Tipo, ela é toda muito frágil ainda, assim, né? Então, quando pega ela no colo, às vezes, quando segura, a costela, ela fica meio que sobreposta, assim, uma da outra, ela meio que sai do lugar. E aí levava num fisioterapeuta, levava para fazer exame no médico e tal, e não conseguia descobrir o que que era, achava que era pneumonia, porque no raio-x ficava tipo, parecia que tinha uma manchinha ali, alguma coisa, achava que era pneumonia. E a benzedeira fazia uma massagenzinha com a mão, e aí ali ela conseguia resolver, então ali era como se fosse uma curandeira, assim, né? Uma coisa meio Aham. de bruxaria, porque imagina, 50 anos atrás, Uhum. ninguém sei o que que essa mulher fez que só a benzedeira resolve, era tipo uma massagem que um fisioterapeuta, depois de muito tempo, também conseguiu, nos estudos lá, entender que era assim que era feito, entendeu? Uhum. E esse conhecimento tu foi pegando durante o curta? Como é que. É um Sim, curta? é É um um curta, curta, né? é um curta, Aham. aham. Foi, a gente foi durante a parte de pesquisa ali, né? Então, a socióloga foi uma das fontes que a gente entrevistou, que ela participa do documentário. É, E aí, a partir dessa conversa com ela, da Camila, da própria dona Sueli, daí de pesquisas também, assim, que a gente faz, a gente vai identificando algumas coisas, e aí elas servem de fonte direta, assim, né? Então, como a gente Uhum. tem esse contato direto com elas, algumas coisas surgia, tipo, uma dúvida, e aí ela era, digamos, a fonte, assim, né? Onde eu Aham. conseguia tirar, assim, isso aqui é assim, isso aqui é assado, e aí a gente conseguia é, entender um pouco melhor, assim, como é que funciona isso, porque é um mundo novo, assim, né? É Sim. tudo completamente novidade, assim. Como é que funciona, por exemplo, né? Tu vai. Tu já fez outros curtas? Já, Já, né? já, já. Obviamente. E como é que funciona assim o processo? Ah, a gente vai fazer agora sobre esse tema aqui. Como é que funciona e por que, tipo, pegaram esse tema específico dos saberes ancestrais? No caso dos saberes ancestrais, foram algumas coisas assim que aconteceram, né? A gente estava com um edital que estava para ser aberto, então a gente já estava ali mapeando alguns temas para identificar. Junto a isso, aí eu já tinha feito um trabalho que envolvia uma gravação com a Camila, que é uma das entrevistadas. Então a gente já tinha feito um material para ela, mas com formato diferente, outra proposta, mas ficou muito bonito, ficou muito legal assim. E ali eu já fiquei assim, pô, um dia a gente vai voltar a fazer alguma coisa. Isso ficou na minha cabeça, assim, sabe? De voltar a fazer alguma coisa com esse perfil, com essa temática. E aí, conversando com ela, surgiu essa ideia de fazer o documentário, mas com um recorte diferente, que seria esse de pegar uma bezedeira
né, de décadas passadas, uma bezedeira com perfil, assim, uma senhora já um pouco mais velha, uma bezedeira um pouco mais nova, e traçar esse paralelo de por que que antigamente a bezedeira era assim, por que que hoje ela é dessa forma, por que que antigamente as pessoas procuravam as bezedeiras e quais os motivos que elas procuram hoje, e traçar esse paralelo, assim, né. E aí coincidiu também nesse mesmo ano, estava em processo de patrimonialização das benzedeiras. Então hoje, a partir desse ano, né, 2024, as benzedeiras também são um patrimônio imaterial de Florianópolis. Uhum. Então, assim, foi uma série de fatores assim que coincidiram para que a gente, pô, esse tema aqui, eu acho que tem potencial para ser trabalhado, tanto que é uma coisa que é avaliada no edital, é a temática, é uma delas, né? Então, a gente consegue trazer algo que repercute, que gera interesse público das pessoas, mas depende muito, assim, né? Aí, citando outros exemplos, a gente fez um documentário sobre a reforma da Ponte Hercílio Luz, que é algo também que é de interesse, assim, de grande parte das pessoas, era de meu interesse, assim, né? Esse foi uma coisa até um pouco pessoal, assim, eu queria conhecer um pouco melhor, entender por que que levou tanto tempo, por que que demorou tanto para ficar pronta, qual foi o valor de fato que foi investido ali naquela obra. E às vezes a gente tem também projetos comerciais, né? Então a gente fez também, no início do ano, a gente lançou um documentário Walter Osli Queires, que é um documentário sobre o seu Walter Queires, que é, né, um dos maiores empreendedores aqui de Santa Catarina. Então esse foi já, digamos, um projeto encomendado, assim, né? Dessa produção ali, de contar a história dele. Ele estava para completar 90 anos de idade e aí eles fizeram um livro e um documentário que contava Nossa. essa história, assim, do perfil pessoal e profissional dele, assim, né? Uhum. E dentre esses curtas, tudo curta que tu faz ou tu faz outro tipo também de... Né, esse do seu Walter ele tem 27 minutos e coincidentemente o Em Obras também ficou 27 minutos. Então eles são considerados média-metragens, assim. Eu Aham. ainda não trabalhei com longa, mas o projeto tá ali, Sim. deve acontecer em breve, assim. Aham. Tu tem algum favorito, assim, que tu... Cara, tal ali foi... No momento é o Saberes Ancestrais. É sempre o atual, assim, né? Mas Sim. o do seu Walter também foi muito legal, assim, porque, né, pô, como eu disse, é um cara que ele foi o primeiro revendedor Volkswagen aqui da cidade, assim, Sério? ele trouxe o primeiro supermercado de Florianópolis, foi ele também. O primeiro shopping da ilha foi ele. Pô, o bicho marcou Eles, mesmo. Eu... eles saíram um bairro, né? O Assim. Cobrasol é Aham. um bairro que eles criaram. Então, assim, é muita história, assim, é muita coisa e numa época, assim, muito... Tem gente que diz, naquela época era mais fácil. Cara, não sei, porque naquela época, ao mesmo tempo, pô, não tinha a quantidade de informação que tinha hoje, não tinha tanto acesso, eles iam para São Paulo toda semana buscar mercadoria e voltar numa estrada que era muito pior do que é hoje, Uhum. sem GPS, sem nada, enfim, eu acho que era mais difícil até, na verdade, assim, né. Então, pô, imagina tu tá frente a frente ali com um cara como esse, né, entrevistando ali tanto ele como a família, o restante da família. O Em Obras também foi muito legal, porque, né, poder documentar esse período histórico, né, de reforma da ponte, né, que é algo que a gente conseguiu sintetizar dentro de um documentário, que é legal, porque se tu for buscar as informações ali, é um período tão espaçado de tempo, né, desde o momento em que ela foi interditada até o período que ela foi reaberta, são mais de 30 anos. Então a gente conseguiu, dentro de a vantagem desse formato também, desse tipo de produto é esse, assim, né, que a gente consegue sintetizar a informação e entregar de uma forma que também entretém, né, que a gente tem ali uma narrativa por trás, assim, isso é legal. Uhum. Quando tu falou ali das benzedeiras, ficou na minha cabeça, qual que é a diferença que tá sendo, né, é que quando eu penso em benzedeira, eu penso numa senhora, né, de mais idade, a senhora, viu, até que eu falei, né, pessoa de mais idade, mais sábia, assim, não sei. Tem ainda essa cultura, pelo menos em Floripa, né, de novas pessoas estarem trabalhando com isso, atuando, enfim, se informando e fazendo essa... É ritual? Posso falar ritual, será? Sim, elas fazem um ritual de bênção, assim, né, Aham. dá pra dizer que sim, que é um ritual. Eh, Cara, tem isso é legal, assim, é uma coisa que a gente também observou durante a produção, porque eu acredito que hoje foi feito um mapeamento em 2000 e na época da pandemia ele foi feito um mapeamento das benzedeiras, para ter um registro oficial, assim, de quantas atuam, assim, né, na cidade hoje. E atualmente tem menos de 30.
Caraca. mapeadas, assim, né? Pode até que Nossa. informalmente Tem existam a mais, mas é enfim, pouquíssimo. pouquíssimo comparado ao que já foi um dia, né? Aham. A mais, digamos, a mais velha, a mais antiga, assim, ela tá com 92 anos, que é a Dona Undina, que é uma senhora, assim, enfim, bastante conhecida, assim. Eh, e, e a Dona Sueli, que a gente entrevista, ela tem 72, se eu não me engano, e a Camila, que é a outra entrevistada que participa do documentário, ela tem aí em torno dos 40 anos de idade, e ela era, até pouco tempo, a benzedeira mais jovem de Florianópolis. Ela tinha esse, digamos, esse título, assim. Uhum. E hoje ela já não é mais. Então isso é um fato interessante também, porque o fato dela ter surgido e ela trazer um aspecto, assim, um pouco mais moderno para a benzedeira, né? Então, quando tu diz ali, né, a senhorinha de lenço, aquela coisa Aham. assim que a gente Sim. imagina, né? Isso existe ainda, mas existe também a benzedeira com, digamos, um perfil um pouco diferente, até porque o momento que a gente vive hoje é diferente do momento de décadas atrás, assim, né? Então as pessoas procuram as benzedeiras por outros motivos, né? Elas têm outras aflições, angústias, enfim. E a benzedeira também tem um papel um pouco diferente de poder cumprir com essas demandas, assim, né? Com esse momento atual que a gente vive. Então, às vezes a pessoa vai na benzedeira porque está com burnout, porque está estressada, porque é uma coisa mais espiritual, uma coisa mais da mente e não tanto física como era Uhum. antes, né? Então antes tinha muito questão da pele, de arca caída, como eu comentei, enfim, de questões de coluna, enfim, uma série de fatores ali que as pessoas também procuravam, porque antigamente o acesso à saúde era muito mais difícil do que é hoje, assim, né? Então Uhum. hoje qualquer bairro tem ali o seu postinho de saúde, consegue dar um mínimo de atendimento, medicação, farmácia, exame e tal. Isso tudo hoje é mais acessível, assim, né? Uhum. Não sei se vocês chegaram a abordar, mas a a parte de bruxaria, de magia da ilha tem também algum vínculo, né, oriundos ali nas benzedeiras ou não, assim? Mas será que em algum momento se cruzaram ali as histórias? Eu acho que tem um pouco pela mística, assim, né, de Aham. quando a gente fala de benzedeira, a gente acaba associando talvez um pouco no imaginário benzedeira, bruxa, bruxaria ali por conta disso, né, porque elas também trabalham com ervas, com tratamentos, com medicações, com rezos, né, com coisas desse tipo, que aí a gente pode acabar associando dessa forma. Mas eu acredito que é um pouco diferente no sentido de quando, digamos, o Franklin Cascais, né, criava essas lendas, assim, da cidade, ele trazia mais um aspecto da bruxa mesmo, assim, eh, de uma coisa mais do imaginário do que de fato real, assim, né. Então a Entendi, benzedeira aham. ela existe, né, de fato ela existe, sim, e a bruxa ali do Franklin Cascais é mais uma lenda, um folclore urbano que as pessoas citavam, diziam que viam e tal, mas que é mais difícil comprovar, assim, né. Aham. Ah, tu comentou ali da questão do que hoje as pessoas procuram para outro tipo de situação, né. Sim. E que o acesso também, tipo, à saúde, postinho e tal, diminuiu a procura por benzedeiras, né. Mas traçando, né, um horizonte, assim, tu acha que existe um risco, né, da profissão, pode falar que é profissão? Como é que ela se enxerga, assim? Ela costuma citar que é um ofício, assim, Hum. mais do que uma profissão, assim, é um ofício, porque tu acaba é um comprometimento, assim, né, tu precisa de alguma forma se dedicar para aquilo, tu precisa estar, disponível, né, para as pessoas, para poder atender elas, tu precisa estar, então é uma dedicação e justamente por isso que é difícil hoje né, conseguir dar continuidade a esse legado, porque, pô, se a gente for pensar de forma racional, né, por que que alguém, uma mulher ou um homem também, né, existem benzedeiros, por que que quem que gostaria de seguir, digamos, essa carreira, se a gente for pensar que, bom, teoricamente a pessoa não recebe para isso, ela precisa estar disponível, atender demandas ali, pessoas, né, angústia das pessoas e coisa. E o que que tu ganha em troca com isso, assim, né. Então Uhum. dificilmente hoje as pessoas têm esse interesse de buscar esse tipo de dar continuidade a isso. Então, eu acho até que essa forma de ressignificar um pouco
esse trabalho da benzedeira é importante por isso, porque senão realmente, cara, como é que vai dar continuidade? É difícil, né, cara? Quem é que vai querer fazer isso? É Uhum. complicado, né? Então, eu acho que hoje o papel é um pouco diferente, porque a busca é um pouco diferente e porque os tempos são outros também, assim, né? Então, eu acho que é uma forma de poder dar continuidade, eu acho que é mudando também um pouco essa forma de ver a benzedeira e da forma de ela se enxergar também, assim, né? E o que que seria o ressignificar? Como é que o pessoal tá tratando esse ponto, assim? Qual que é a mudança que tá tendo, assim? Eu acho que um pouco essa questão de ver isso como uma coisa assim mais de um autocuidado, assim também, das pessoas também procurarem isso porque elas percebem e sentem que elas precisam parar e refletir e avaliar se tá tudo bem, né? Eu acho que quando tu busca uma benzedeira é o primeiro passo, assim, mal comparando, é como se tu procurar um psicólogo, assim, né? É um momento Uhum. que tu vê que assim, pô, peraí, eu tô precisando de algum auxílio, assim, de alguma forma, né? São, né, formas diferentes de tratar coisas diferentes, mas então acho que um pouco é isso. E a Camila também ela traz um pouco a questão de trazer um lado um pouco mais artístico para isso, assim. Então ela faz alguns espetáculos onde ela se apresenta como uma benzedeira, onde ela faz bênçãos e benzimentos coletivos. Eh, Ela deu recentemente uma palestra até para o TEDx, que é tipo também assim, uma coisa super Uhum. renomada, assim. Então é uma forma de conseguir dar voz, assim, para isso e dar continuidade ao legado, assim. Então acho que são formas de quando eu digo ressignificar, eu acho que é um pouco nesse sentido, assim, de poder enxergar um pouco diferente e de poder ver que eu, por exemplo, pô, não, eu não acho errado cobrar, cara, porque, pô, é o tempo da pessoa, entendeu? Se ela tá abrindo mão do tempo dela para poder estar ali disponível atendendo outras pessoas, é lógico que ela não vai, talvez assim, não cobrar um valor fixo, mas assim, não é errado recusar também a pessoa, não, eu quero, não, tudo bem, vou aceitar, né? Uhum. Mas é muito fácil criticar a pessoa que aceita e aí, mas e aí, né? E Tem essa vai viver do quê, né, tem cara? tem essa crítica em relação a pagamento? Existe um pouco, assim, eu acho que isso até em qualquer questão que envolve fé e espiritualidade, assim, sabe, porque é na mesma acho que, sei lá, na mesma coisa no espiritismo, em outras religiões, existem uns que aceitam, outros que não aceitam, existem as pessoas que criticam aqueles que aceitam, mas e aí, quando tu vai lá, daí, né, pra ti é muito Sim. bom, né, mas e pra pessoa que tá ali, né? Se Uhum. ela se ela se ela tá ali disponível, é porque ela tem que abrir mão de estar disponível num outro trabalho que ela poderia estar recebendo, enfim. São formas de enxergar isso e, como eu disse, assim, eu acho que são momentos diferentes, assim, né, naquela época talvez fosse mais naquela época, por exemplo, a dona Sueli, ela conciliava um pouco, até um certo ponto, o trabalho de benzedeira dela com o de lavadeira. Então também era assim, era uma coisa um pouco informal, assim, por isso que eu Uhum. digo, hoje é diferente, né, ela não vai fazer o trabalho de lavadeira dela, então às vezes, muitas vezes ela aceita outros tipos digamos, de recompensa, assim, como, roupa, enxoval, enfim, né, não necessariamente um pagamento em espécie, assim, né, um Pix, Uhum. né, não necessariamente um Pix, mas outras formas, assim, de Sim. retribuição, né. Aham. Cara, além dessa barreira, vamos colocar assim, uma barreira financeira, talvez de pagamento, sei lá, de troca, digamos, vamos lá, de troca, essa barreira de troca. Tem alguma outra barreira que elas encaram no dia a dia de hoje, né? Ou nos tempos passados também, no sentido de talvez um julgamento daí da parte que vem da ciência, né? Tipo, médicos talvez, psicólogos, né? Falando, cara, talvez o que tá fazendo aí não tem nada a ver, enfim. E também se tem alguma questão de barreira religiosa, né? Sim, Se aham. pessoas, entidades, enfim, Sim, sim. também poderiam atacar ou coisa nesse sentido. Teve isso em algum momento desses dois lados, assim? Assim, acho que ter de algum momento deve ter surgido, assim, né, isso Aham, não dá pra, assim, eu dizer que, não, porque lógico que se for procurar em algum momento isso deve ter acontecido de uma maneira geral, mas com relação à religião acredito que não, porque as benzedeiras elas, assim, elas têm benzedeiras de origens completamente diferentes em termos de religião. Então, uhum, a dona Sueli, por exemplo, ela é espírita. uhum, A Camila, ela vem da Umbanda, então são origens diferentes e ambas são benzedeiras, ambas servem o mesmo propósito, né, então com entendi. relação a isso não existe um conflito, assim, né.
Com relação à questão de psicólogo, né, médicos, eu acho que é a mesma coisa, né? Eventualmente sempre tem uns que vão criticar, que vão dizer, mas eu acho que sim, o trabalho ele precisa ser consciente, assim, né? Então, por exemplo, a pessoa não vai chegar lá com uma perna quebrada e a benzedeira vai lá fazer uma oração e... Não, vai no médico, né? Entendeu? Então, eu acho que existe um bom senso, assim, né? De saber separar aquilo que precisa ser tratado de uma forma e aquilo que pode ser... Eu acho que a questão da benzedeira, ela é muito como um complemento, assim, sabe? Como uma coisa que ajuda, um algo a mais que te auxilia. Então, por exemplo, se tu for numa psicóloga, uma benzedeira, a benzedeira ela não vai atrapalhar, entendeu? Ela vai somar, ela vai agregar. E eu acho que é um pouco isso, assim, eu acho que a gente hoje está num momento, pensando assim, num momento de pós-pandemia, assim, dessa loucura, porque tudo na pandemia era sempre assim, não... a gente precisa dar uma acalmada, o mundo tá muito acelerado. Cara, voltou tudo como era, assim, tá a mesma loucura ou pior, né, cara? Então tá a mesma coisa. Então eu acho que assim, é uma forma de dar uma segurada, assim, de pensar dessa forma, assim, sabe? De alguma forma é preciso ter essa reflexão de que a gente também precisa... a Camila diz muito isso, assim, de que a questão do benzimento, da bênção, ela é um pouco pessoal, assim, também. Então, a partir do momento que se tu vê bem, tu acha que tu tá né, bem espiritualmente, a cabeça boa e tal, tu tá legal, cara, de alguma forma isso tu tá ali também cuidando, assim, do teu corpo e tua cabeça, e isso, querendo ou não, te ajuda a se manter benzido, assim, entre aspas, sabe? Te ajuda a se manter bem, assim. Então, benzer é bem dizer. Então, é querer o bem da pessoa, assim, sabe? Então, de alguma forma, assim, a gente tá aqui trocando uma ideia e tal, e a gente tá desejando bem um pro outro, tem alguma energia, alguma troca aqui nisso, assim, né? Então, acho que é um pouco isso, assim, também. Entendi. Eu fico imaginando porque acho que sempre quando envolve questão de... Não digo nem espiritual, né? Tem sempre uns lados assim que ficam meio de olho, né? De olho no sentido tipo de comentar mesmo, né? Aí fiquei imaginando que talvez tivesse alguma barreira que ela tivesse que enfrentar ou que viesse a acontecer. Não, assim, provavelmente acontece com alguma... Eu citei 2 exemplos aqui, Sim. né? Mas provavelmente deve ter acontecido com algumas, assim. Mas até algo curioso também, porque, por exemplo, assim, as benzedeiras, elas não são... Eu digo aqui em Florianópolis, né? Elas não são, assim, não é uma cultura necessariamente açoriana, né? Então, assim, por exemplo, se a gente for pensar ali, como tu comentou, de questão de curandeira, assim, no lado mais místico, se a gente for pensar o indígena, assim, tem um pouco da questão, né, o pajé e tal, tem essa questão do benzimento também, então isso é muito ancestral mesmo, de fato, assim, né? Então, se a gente for pensar a nossa origem aqui no Brasil, é algo que já vem já desde essa época, na verdade, né? Então, precede religião ou não necessariamente não precede, assim, mas não tem um vínculo com religião, tem um vínculo com a questão da fé, assim, né? Mas não necessariamente uma religião específica, né? E daí quando vai pros medicamentos ali, eu acho que daí quando tu falou agora do pajé, que já me veio na cabeça, né? Que eles são bem sábios, imagino que as benzedeiras também, no sentido de fazer misturinhas ali que Sim, vai aliviar alguma dor que tu tiver, né? sim, E isso vocês trazem também? sim. Como é que... Cara, isso é bem legal, assim, porque eu também não conhecia muito sobre isso, assim, né? Sobre esse ritual especificamente, ou quais tipos de bênção que existia e para quais motivos, né? E foi algo até que, assim, e para cada uma tem uma bênção diferente. Então, tem a pessoa deu um mau jeito, a pessoa tá com questão da arca caída, para criança é uma específica. Então, tem vários tipos, para mal-olhado, enfim, tem vários tipos diferentes. E para cada uma é uma benção diferente também. Então, no documentário a gente mostra isso, assim, alguns diferentes tipos de rezos, de rituais, essa própria diferença também de simbologias que cada uma usa. Então, cada uma tem o seu ritual, simbologias diferentes, formas diferentes, enfim. Então, isso é muito vasto, sim, mas ao mesmo tempo, por exemplo, a bênção de Arca Caída é a mesma. A benzedeira, sei lá do Ribeirão, do Pântano, do Saco Grande, elas vão fazer mais ou menos da mesma forma, porque é algo que é passado, assim, né?
Então, isso é bem interessante, assim. Tu falou do mal olhado, né? Daí eu lembro, cara, agora que tu falou que eu uni aqui as duas coisas. Que o pessoal sempre fala, né? Nossa, tô com mal olhado, vou lá me benzer. Então, sim, então, aham. Preciso de uma Tô benzer. precisando me benzer, É, então, tem muito isso, assim, né, da pessoa achar que tá com alguma zica, alguma coisa aham. ruim, e pra tirar ela vai lá se benzer, então tem Nossa, isso, eu nem. Olha só, velho, não tinha nem relacionado uma coisa com a outra, é verdade? Falou uma olhada ali, lembrei. Mas então não tem nada de. Tipo, tu falou de rituais, né? Dos ritos ali. Tem alguma coisa no sentido, tipo, de fazer. Tu falou de ervas, né? Mas faz assim pra tomar também? Ou é, tipo, a maioria. Como é que funciona? Tipo, é passar no corpo? É botar a mão assim? Como é que funciona Então, um daí rito? aí depende muito de uma para outra, assim, né, mas tem, por exemplo, de fazer ali uma espécie de óleo, assim, né, de misturar umas ervas ali, fazer uma massagem no local. Tem algumas que são à distância mesmo, assim, como tu benze a pessoa, tu Uhum. reza, assim, né, e tu benze ali a pessoa com algum, enfim, com um ramo de alecrim, ou com um crucifixo, enfim, aí como eu disse, cada uma tem o seu modo, assim, né. Uhum. E assim como existem outras, teve uma bem curiosa que eu vi, que era com uma almofadinha, assim, e aí pega uma agulha e uma linha e vai traçando e vai rezando, e ali tu tá benzendo a pessoa, assim, sabe. Então tem, cara, é um universo muito curioso, assim, sabe, porque se for olhar friamente, assim, não, a gente até ali no trailer do filme, a primeira coisa que a gente mostra é justamente isso, eu pergunto pra ela assim: "Ah, o que que a pessoa precisa pra se benzer?" E a primeira resposta, e é que ela assim, ela de bate pronto, assim, é fé, a pessoa precisa ter fé. Então, assim, tu pode olhar ou tu pode ouvir isso que eu tô dizendo, assim: "Ah, pô, mas isso aqui, não, tudo bem, tem", mas se a pessoa acredita, né, isso ajuda muito, né, então a pessoa acreditar, ela tá ali realmente de corpo e alma ali, acreditando que aquilo ali vai trazer um efeito pra ela, com certeza isso ajuda de alguma forma, assim, né. Uhum. E é algo tão, eh, enraizado, assim, que eu particularmente acredito, assim, sabe. Sim. Então, e como eu disse, mal também não faz, Uhum. né, então eu acho que tudo que ajuda é bem-vindo. Ah, cara, durante o filme teve o curta ali, as gravações, enfim, o documentário. Teve alguma cena que tu achou que foi, pô, essa cena aqui foi chocante, tipo, alguma situação assim que aconteceu que marcou assim, sabe, que mais te chamou a atenção, uma passagem. Eu imagino, Hã. não sei, não vi, não sei ainda, né? Que deve ter algumas situações ali que de bastante, não sei se de fé, assim, mas bastante energia Sim, delas passando, né, sim. não sei se Não, isso sim, isso muito, assim, porque a gente tem os depoimentos, né, a gente tem ali, lógico, as falas, as entrevistas, os depoimentos, e a gente tem as cenas também de cobertura, né. Então a gente tem ali, né, um misto, assim, e os cenários também, assim, isso é muito legal, porque, pô, Florianópolis é uma benzedeira na Barra, uma benzedeira na uhum, Costa da Lagoa, então, assim, pô, tá lindo, assim, né, cara. E no momento, então a gente tem essas imagens delas benzendo também, logicamente, para ilustrar isso, né. E nesses momentos, cara, isso realmente era algo bem, a energia era algo forte, assim, sabe. Porque uhum. ali era um momento de silêncio total, né, normalmente é assim, né, porque a gente tá gravando ali, então já é um já é um momento de silêncio, assim, né, mas a gente sentia, mas é diferente do momento da entrevista. A entrevista ali é beleza, uma conversa ali e tal. No momento da bênção a gente sentia, assim, uma coisa mais, até na expressão da pessoa que estava sendo benzida, não só na benzedeira, mas a pessoa que estava recebendo ali também, a gente sentia ali que existia uma concentração, assim, sabe, ou um pensamento, assim, uma coisa interna ali que a pessoa estava provavelmente trabalhando, assim, para que aquela, né, para poder receber aquele carinho, aquele rezo, aquela oração ali de uma forma que fizesse mais sentido para ela, assim. Então isso é bem bonito, assim. E as imagens também, né, quando perguntou antes ali do porquê da escolha do tema, um pouco por isso também, assim, porque além de tudo isso, da temática, da história ser legal, de as pessoas terem interesse e tudo mais, pô, é algo que visualmente é muito bonito de mostrar, assim, sabe. Quando tu, pô, tem a cena ali e tal, do benzimento, dos locais e tudo mais, cara, isso junta tudo isso, assim, conteúdo com história, com
com essas imagens, fica um negócio muito prazeroso, assim, fica um negócio bonito de ver, assim, sabe? Que realmente valoriza, né, a nossa tradição, que é a nossa cultura local e tudo mais, e vende a cidade até como um roteiro, assim, para esse tipo de, né, então, assim, as pessoas vêm às vezes para Florianópolis, fazer um roteiro gastronômico, né, que a cidade também é famosa por isso, os ossos e tudo mais, mas tem também um pouco a gente pode vender a cidade como uma cidade também que tem essa espiritualidade aflorada aqui, sabe, essa questão da mística e tudo mais, então são coisas que a gente vai trazendo e vai ajudando até a própria cidade. Eu sou apaixonado por Floripa, então, assim, cara, eu quero que a cidade seja reconhecida sempre das melhores formas possíveis, mas sempre tentando, de alguma forma, preservar aqui o que é nosso, assim, sabe? A gente não precisa perder a nossa tradição aqui para poder ganhar espaço nos outros lugares, né? Acho que dá para conciliar as duas coisas. Uhum. Até quando tu fala de lugares ali, era um tema que eu queria puxar, porque Floripa tem um monte de lugar lindo, maravilhoso, né? A gente mora aqui, a gente é daqui, a gente sabe. Obviamente que tem a questão das próprias benzedeiras terem o seu próprio lugarzinho ali, que elas fazem todo o seu trabalho, ou onde elas moram, né? Mas teve lugares que foram escolhidos, assim, por vocês pra gravar, tipo, vamos aproveitar esse cenário aqui da ilha, vamos fazer ali? Teve isso? Teve um pouco. A Camila, por exemplo, hoje ela benze no centro. Ela tem uma salinha ali que ela faz ali um benzimento. Mas ela morava na Costa da Lagoa. Então a gente assim, não, pô, vamos gravar na Costa da Lagoa, né? Então fica muito mais bonito e tal, de mostrar. Então assim, lógico, é um documentário, mas a gente tem um mínimo de liberdade, a gente se propõe a ter um mínimo de liberdade para produzir também algumas coisas, né? Então, então tem um pouco essa questão. A escolha também da Dona Sueli foi por uma série de motivos. Uma pela questão, a gente buscava um perfil, uma benzedeira com esse perfil, né? Já um pouco mais velho, assim, uma senhora, que tivesse também uma certa tradição. Ela é bastante conhecida ali na região, todo mundo pergunta a Dona Sueli na Barra, todo mundo conhece ela. Mas ao mesmo tempo que ajudasse, que fosse num local também, assim, que de alguma forma contribuísse, agregasse, assim, né? Então casou, ela foi perfeita, assim, também, porque, né, ali na Barra, então na Barra a gente gravou na casa dela ela tem ali uma salinha também que ela benze, mas lógico, a gente fez imagens da Barra da Lagoa para poder ilustrar a locação dela ali, né? E a socióloga, a gente gravou com ela no Museu de Florianópolis, que é ali no centro histórico, né? Então ali o objetivo também era um pouco esse, para a gente ter um pouco esse contraste, né? Então a gente tem duas locações de natureza, de locais assim magníficos, lindos, e a gente traz o centro histórico como um pouco de contraste, assim, né? Trazer um pouco da questão urbana assim para dentro. E aí o museu funcionou super bem, porque a gente já de alguma forma é parceiro, já fizemos alguns trabalhos ali, o museu ele é gerenciado pelo Sesc, e ficou muito legal porque ficou um casarão antigo, assim, né, então ele funciona bem para narrativa, a locação também ela acaba trabalhando um pouco como personagem dentro da narrativa, assim, ela ajuda a contar um pouco a história, né. Então, funcionou super bem ali, e daí a partir disso a gente fez imagens do centro ali também, né, então da mesma forma que a Dona Sueli, a gente gravou a entrevista na casa dela, mas fizemos imagens da Barra, a mesma coisa com ela, que a gente gravou no museu, mas a gente tem ali algumas imagens bem bonitas do centro histórico da cidade também. É bem... E trilha sonora, tiveram alguma Também, coisa? então é isso, é legal também. A trilha sonora é toda original também, ela foi criada para o documentário, assim. Foi um trabalho do Leonardo Travassos, ficou bem legal. A gente tinha já feito esse documentário em obras que a gente fez para a Ponte Ciro Luz. A gente trabalhou com uma trilha cedida na banda que ele tocava. Então não era uma trilha original, mas era uma trilha local, assim, digamos, né? Não uma trilha de banco, né? Que é o que é bastante comum também de ser usado, principalmente em matérias mais comerciais, publicitários e tal, que a gente usa trilha de banco. Nesse caso, a gente estava trabalhando no dos Saberes Ancestrais, a gente trabalha com uma trilha toda original, ela é toda criada exclusivamente para o projeto, assim, é algo muito legal. É algo que esse tipo de formato, assim, esse tipo de projeto permite e que é muito legal de trabalhar, assim, porque a gente tem total liberdade, assim, né? Então, assim, é uma ideia que surgiu, né? Não é algo imposto por um cliente, por uma agência, algo do tipo, assim, né? Então, esse projeto a gente tem liberdade total para pensar num tema, propor,
montar a equipe, né, da forma que a gente deseja. Lógico que a gente precisa justificar por que a equipe é montada dessa forma, a gente precisa, né, comprovar uma série de questões ali, o projeto é bastante complexo, assim, para a gente aprovar, mas a gente tem total liberdade para montar ele da forma que a gente acha mais interessante. Então isso é muito legal, assim, a gente trabalha também com, como eu disse, com projetos para clientes, mas nesse caso a gente tem muito mais liberdade, é um pouco mais gostoso, assim, porque a gente tem mais autonomia, mais liberdade, a gente, quem aprova é a gente, assim, né? Então a gente conversa internamente, pensa, tem ideia, e isso funciona e traz muito resultado, assim, agrega muito, né? E falando de impacto, né? Quando tu... Opa, quase que eu derrubei aqui. Quando tu tá fazendo documentário, né? Principalmente, vamos pegar esse aqui, de Saberes Ancestrais, né? Qual que é o maior impacto que vocês esperam que esse documentário tenha nas pessoas? Ou para o objeto que está sendo usado de estudo ali? Cara, é difícil dizer isso, assim, porque não teria como, assim, o impacto que eu gostaria de causar nas pessoas é difícil, mas, assim, o que eu gostaria é que, assim, que esse tipo de produto, sabe, que os filmes, os documentários, principalmente, que é o formato que eu trabalho mais, que eles tivessem mais de ambas as partes, assim, tanto das empresas que patrocinam, do poder público que fomenta, como por parte das pessoas que consomem, entender que esse tipo de produto ele tem um potencial enorme de poder mostrar como é que é a nossa cidade, de poder vender a nossa cidade, de poder valorizar a nossa cidade, ou nosso estado, nossa região, enfim, o que quer que seja, mas entender que esse produto tem esse potencial. De não achar que é uma coisa que fica obsoleta ali, que beleza, fizeram um documentário, legal. Pô, a gente está lançando ele, em 3 dias a gente esgotou uma sessão, a gente abriu outra em 3 dias, esgotou a segunda. A gente está recebendo mensagens de pessoas que, pô, eu queria assistir, como é que eu faço e tal. Então a gente vê que tem demanda para isso, assim, sabe? Então, lógico, é preciso ter em paralelo um trabalho também de divulgação, de distribuição, tudo isso forte, para as empresas fazer sentido também entrar como apoiador, né? Precisa ter uma contrapartida, ela precisa ganhar algo com isso, né? A marca dela precisa ter visibilidade. Então, por isso que eu digo que isso tudo tem que estar amarrado, assim, né? A gente tá vendo agora o filme do Selton Mello, da Fernanda Torres, aquele Ainda Estou Aqui, que, cara, o negócio explodiu, assim. E isso é muito legal, porque quanto mais filmes nacionais tiverem esse alcance, mas, lógico, tem que ter filme também com qualidade, né? Também não adianta só cobrar das pessoas que consumam esse tipo de conteúdo se não tiver qualidade. Mas é a prova de que existem produtos com qualidade, assim, né? Então, quando a gente começa também a consumir isso, valorizar isso, aí a roda gira, assim, sabe? Então a coisa começa a tracionar e é um mercado que tem muito potencial. Porque se a gente enxergar o cinema como uma indústria, como é enxergado nos Estados Unidos, assim, entender que é um mercado que movimenta uma série de pessoas, tem uma cadeia de produção enorme, considerada a pré-produção, a pós-produção, é tipo, é infinito. Só tu ver nos créditos dos filmes ali a quantidade de gente que trabalha naquilo, assim, então é absurdo. Então a economia gira dentro desse tipo de material, de projeto, e é algo que, se fosse algo assim, o que eu espero, acho que eu esperaria isso, assim, sabe? Eu acho que é isso que eu trabalho por esse movimento, eu busco esse movimento, assim, sabe? Eu procuro fazer um pouco isso, valorizar, inclusive, compartilho de outros que fazem também, porque eu acho que quanto mais gente estiver fazendo, melhor para mim, assim, sabe? Existe uma concorrência, lógico, existem outras produtoras, mas eu acho que se tiver, quanto mais gente vai fazendo documentário, mais gente vai se interessar em fazer documentário. Então é um mercado que tende a crescer, né? E abre mais espaço. Então eu acho que tudo isso é interessante. Tem alguma premiação? Um documentário que você participa ou coisa nesse sentido? Esse que a gente tá... Esse não tem porque ele vai ser lançado agora, assim, né? Ele não... Ah, a premiação só pode... porque ele não... Tem que lançar tem que primeiro, lançar né? primeiro. Porra. Tanso, né? Ele... Eu pensei que pudesse inscrever em premiação. Isso, sim. Ah, é? Sim. Esse projeto, ele foi selecionado no edital... É porque o nome do edital que permitiu que a gente produzisse esse filme é o Prêmio Catarinense de Cinema, mas é o nome do edital, né? Então,
a partir do momento agora que a gente fizer o lançamento, a ideia é justamente essa. A gente tem como estratégia fazer o lançamento e depois a gente pretende aí inscrever ele em festivais e mostras de cinema para buscar essas premiações, seleções nesses festivais, para que ele tenha mais visibilidade, inclusive, né, Brasil e no exterior. Por isso até que a gente tem versões com legenda em inglês e espanhol, justamente pensando nisso, nesse mercado. E, e na volta, né, aí uma possível premiação, né, aí tentar a distribuição também via ou, né, canais por assinatura, streamings, ou as nossas próprias emissoras locais aqui. Então por isso até que eu digo que ele é muito interessante, assim, porque ele tem que a gente diz assim, a cauda longa, assim, né, então é um produto que a gente consegue trabalhar por muito tempo. Então a gente agora está lançando, a partir do início do ano que vem, a gente começa esse circuito de mostras e festivais durante um período de 6 meses, para depois voltar com ele e tentar trabalhar ele via daí um canal por assinatura, alguma coisa nesse sentido, para daí depois publicar ele no YouTube. Então ele tem um tempo de vida longo, assim, né? E se a Uhum. gente for pensar também, que daí depois ele tá publicado no YouTube, ou ele for para um canal, daí também, aí ele fica, né? Ele tá Uhum. ali, né? Então, a Sim. qualquer momento ele pode ser assistido, ele pode ser, né? Só tu pegar, sei lá, qualquer filme aí que tu, imagina, tá 10 anos já foi lançado e eventualmente ele tá ali, ele roda, alguém assiste e tudo mais. Às vezes surge um tema, por exemplo, a gente gravou com uma skatista aqui que foi para as Olimpíadas. Antes dela ir, ela aqui do Rio Tavares, a Isa Ah, Pacheco. uhum. E aí a gente, cara, ninguém conhecia ela. Num trabalho de pesquisa ali, eu achei e eu vi que ela tava ranqueada para ir para as Olimpíadas. Eu pensei, pô, isso aqui é legal, cara. Eu gravei tipo meio que era uma série curta assim com personagens aqui da cidade que tinham ali como profissão uma coisa diferente assim, sabe? No caso dela, skatista, né, nova. E aí a gente gravou, depois que ela foi, então assim, isso e tava lá, beleza, parado ali, né, no YouTube ali. E aí quando ela foi para as Olimpíadas, cara, daí tipo a gente recebe aqueles relatórios ali, Aham. cara, deu um boom, porque muita gente foi pesquisar para ver quem era, assim, e tal. Então, às vezes tem isso também, né? Uhum. Tem algum momento ali que acontece algo que né, reanima ali Sim. o teu algo que tu criou, assim, né? Então, enfim, tem uma série de questões assim que, como eu disse, esse tipo de formato é muito interessante por isso, ele não tem fronteiras, né? Pô, é um vídeo, tu consegue assistir em qualquer lugar do país, do mundo, então ele é muito... Não é como um evento, um festival, uma mostra, um Uhum. espetáculo, que também é muito legal, tem o seu valor, mas tem algumas restrições, assim, barreiras, né? Que Limita um impedem, pouco. que limita um pouco, né? Uhum. E interessante, porque eu não sabia como é que funcionava, né, então, vocês fazem toda a gravação, daí tem o edital, eu nem sabia que tinha o edital, aí ganha o edital. Não, o edital é o primeiro Isso, passo, né? primeiro passo. Primeiro passo, Aí é aprovado, daí vem a verba, daí começa a fazer, produzir. Isso. Tá, aí termina o objeto ali, a criação. Aí, depois que você começa a inscrever em evento, como é que é? Em Em festivais, festivais? sim. Ah, entendi. A cronologia é mais ou menos essa, assim, a gente, né, abre um edital, Uhum. tu vai elaborar o projeto, cara, o projeto é extremamente complexo, assim, é uma mistura de TCC com um plano de negócio. O roteiro já tem que estar O ali? roteiro tem que estar ali, tu já tem que botar toda a tua equipe tem que estar ali, quanto que cada um vai receber, o teu orçamento, o argumento, o roteiro, eh cara, enfim, toda justificativa, por que aquilo ali é relevante, os objetivos, o Uhum. que tu vai entregar, etc, etc. Eles pedem uma série de informações. E aí, até para os estudantes poderem avaliar e ver qual projeto que tem potencial, assim, como é que tu vai distribuir ele, né, como é que tu vai trabalhar a divulgação dele, porque como é que, né, precisa ter uma contrapartida para o poder público, que, querendo ou não, está financiando o teu Uhum. projeto, enfim. Então, inclusive, todo esse plano de comunicação e de divulgação, distribuição, tem que já estar previsto lá atrás no projeto. Então é algo que a gente já está já sabendo que vai ser feito, assim, Sim. sabe? Aham. Inclusive eu já tenho que prever orçamento para tudo isso, tem que prever um orçamento para legendas em inglês e espanhol, lá na minha planilha eu preciso já ter tudo descrito, como é que eu vou distribuir esse orçamento que eu vou receber, assim, sabe? Então a cronologia é mais ou menos essa. No final a gente tem a pré, produz, a pós, que é, né, dentro da pós ali tem inúmeras etapas ali de edição, montagem, trilha, finalização, etc.
cor, tratamento de cor também, é algo Tem que que estar ali já? tem. E é algo que é curioso, que às vezes as pessoas não imaginam, assim, né? E a Aham. gente filma quase que, tipo, fica meio cinza, assim, né? Sim. Então, depois que a gente faz um tratamento de cor e Ah, tal, assim, então E aí depois a gente tem esse trabalho de lançar, depois... Lógico, que daí também vai muito da estratégia de cada um, né? Não, tu não é obrigado a trabalhar ele em festivais, por exemplo, né? Mas é algo que, pelo potencial da temática, porque a gente tá falando aqui de, pô, a gente tá falando de espiritualidade, uhum. de, pô, de ancestralidade, de, da questão, assim, do feminino também, porque querendo ou não são 3 mulheres, é uma coisa também um pouco do afeto, de tudo isso. Então, são pautas muito atuais, assim, né? Aham. Então, ele cabe em diferentes... Existem festivais que são segmentados, então ele cabe em diferentes festivais, ou outros mais abrangentes. Então, a gente tá com essa estratégia porque a gente vê potencial nele, assim, para isso, sabe? Então, eu acho que é algo que vai funcionar bem, assim, tá com uma boa expectativa, assim, para isso. Uhum. Teve alguma dificuldade ali no meio do caminho? Na hora de estar fazendo, estar criando? Ah, tem vários. Qual que foi a maior ali? Vários. Ah, cara, desde tipo, pô, tu agendar a diária pro dia lá, sei lá, pra amanhã, ou pra, sei lá, tu precisa confirmar uma data, né? Tu tem uma equipe ali, pô, sei lá, a gente tinha ali na equipe de produção ali eram umas 10 pessoas. Então, pô, e cada um é tudo, digamos, freela, assim, né? Uhum. Uma galera que tu chama pro projeto específico. Então, cada um tem suas agendas ali e tal, então tu conciliar a agenda. E tu correr um risco de, tipo, pô, marcou pra terça-feira que vem, daí tu fica ali olhando previsão do tempo. Pô, vai chover, não vai chover, vai Ah. chover, não vai chover, vai chover, não vai... E aí fica nessa aflição. Pô, teve uma coisa bem... que aconteceu assim, cara, que foi... Quando a gente pensou no projeto, a gente tinha pensado a benzedeira, uma das benzedeiras era para ser a Dona Rosarita, que é uma benzedeira do maciço do Morro da Cruz, negra e de origem da Umbanda também. E era ela, tava já no projeto também, previsto ali que seria ela. Quando saiu o resultado do edital, aí eu fui fazer contato para avisar que, pô, ganhamos o edital, a gente vai rolar o projeto e tal. Ela tinha falecido uma semana antes. Ah. E aí a gente teve que... Pô, foi bem complicado, assim, porque ao mesmo tempo que é muito triste, tu precisa repensar, assim, tudo, né? Como é que tu vai Uhum. fazer, buscar um novo personagem, entender como é que agora a gente vai seguir, assim, com linha narrativa, né? Porque era um pouco diferente, era numa locação diferente, com uma proposta um pouco diferente, enfim, então tem que tentar buscar uma com o mesmo perfil, enfim, tem situações bem complexas, assim, que acontecem. Essa foi uma, assim, fatídica, assim, que aconteceu, triste, mas de alguma forma a gente homenageia ela também nesse projeto, porque eh, né, inicialmente era para ser ela ali, e de alguma forma ela tá ali também, né, assim, né, ela continua ali de alguma forma, assim. Uhum. É um impacto bem grande, né, tu tem uma semana que quer dizer, na semana quando sai o edital, vence seria basicamente uma personagem meio que principal, assim, né, Sim, 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 da aham. aí tem que mudar tudo, eu acho É. que é bem complicado mesmo. E como é que é, né, porque tu participa também ou só do documentário, assim, conversa tu que faz as Isso, entrevistas? eu participo, eu faço nesse pro eu normalmente o que eu faço, eu desenvolvo o projeto, Uhum. né, então eu faço essa parte, assim, digamos, de pensar na temática, assim, de desenvolver esse conteúdo, de escrever o projeto mesmo, né, a questão orçamento, eu que monto os orçamentos ali, cronograma, como é que a gente vai distribuir esse cronograma, Uhum. como é que a gente vai montar a equipe, etc, tal, tal, tal. A partir do momento que daí a gente tem o projeto, aí eu faço a parte de direção. Então, eu conduzo as entrevistas durante o documentário e, digamos, coordeno o projeto, assim, de uma maneira Uhum. geral, né. Então, digamos, eu tenho um diretor de fotografia, eu explico para ele como é que eu imagino isso, assim, né, porque ele é o cara que vai retratar visualmente aquilo que tá na minha cabeça. Então é um cara que é muito parceiro meu, que é o João Dias, o cara é incrível, assim, ele é muito bom. A gente trabalha junto em quase todos os projetos.
A gente já tem uma afinidade, assim, a gente já se entende bem. Uhum. E eu preciso explicar pra ele assim, cara, isso aqui eu imagino dessa forma ali, quando ela for benzer, pô, eu penso mais ou menos assim, falando na minha língua e ele traduz isso na imagem, assim, sabe? Da mesma forma, a questão da trilha, por exemplo. Então, pô, eu gosto muito de música, mas eu não entendo nada tecnicamente de música. É. E mesmo assim eu preciso passar pro cara da trilha e falar assim, cara, eu imagino aqui, ó, eu preciso de uma trilha pra introdução, eu preciso de uma trilha, sei lá, pra parte dos créditos ali, e eu preciso de 3 temas, enfim, né, por exemplo. E aqui eu imagino mais ou menos assim, aqui, pô, uma coisa assim, aí eu mando umas referências, né, referência é tudo sempre, né, então sempre referência, mando umas ideias ali, algumas coisas. E sempre tem que, cara, trabalhar isso, assim, a direção de arte é a mesma coisa, pra gente desenvolver, assim, uma marca, uma identidade para o projeto, né, que foi o que a gente fez ali, que foi muito bonito. A mesma coisa também, pensei, pô, passei algumas ideias, algumas referências, assim, né, algumas coisas que eu achei que seria legal de ter. E aí a direção é um pouco nesse sentido, assim, né. Então, Uhum. tu não precisa entender necessariamente de todas as áreas, mas tu precisa ter uma visão muito clara daquilo que tu quer e conseguir comunicar isso muito bem. Isso é o fundamental, assim, porque senão o cara que tá ali contigo, ele também não vai conseguir traduzir isso, assim, né. Uhum. Então, a minha atuação dentro do projeto é mais ou menos dessa forma, assim. Uhum. E nas entrevistas ali, como é que foi, conversar com as benzedeiras? Tipo, teve alguma situação assim, não sei, como é que é? É que eu imagino realmente uma pessoa bem espiritualizada, né. Então Uhum. na minha cabeça já vem, assim, uma figura meio mística, talvez. Teve alguma coisa assim ao conversar com elas? Não alguma coisa nesse sentido de magia, né, Sim, mas uma sim. não sei, como é que foi essa experiência de conversar com elas? Ah, assim, normalmente eu faço um contato prévio, assim, também, né, não é algo que eu chego, assim, no primeiro dia, no a minha entrevista com ela não é o meu primeiro contato com ela, né, então eu já faço um contato prévio primeiro, assim, eu tive lá 2 vezes antes de a gente da produção em si, de a gente ir lá gravar. Então a gente cria ali e ao mesmo tempo eu gosto de ter um cuidado de também não criar muita intimidade, assim. Eu preciso conhecer, mas eu não quero também criar um vínculo. Eu gosto de ter um certo distanciamento, assim, da pessoa que eu tô entrevistando ali, sabe. Por quê? Pra não para poder não ter nenhum isso não afetar de alguma forma, assim, eu não trazer isso dentro do meu a minha bagagem, o meu conhecimento, sei lá, as coisas que eu acredito, que eu não acredito, não refletir na minha conversa com ela, Entendi. entendeu? O que eu Aham. preciso, o que eu penso não importa naquele momento ali, entende? Uhum. Então, é mais ou menos por esse objetivo, assim. E aí a ideia e aí conversando com elas, a dona Sueli é engraçada, assim, porque ela é muito manezinha, assim. Ela é tipo a senhorinha da barra manezinha, assim, entendeu? E o pessoal até passou trabalho, assim, pra legendar ela, fazer as libras, tem libras também, então, cara, tipo, na hora da libras ali a mulher fica até meio perdida, assim, porque não dá tempo, entendeu? É. E o da legenda em espanhol foi engraçado, cara, porque o cara falou pra mim, ele tem uma espécie de também, assim, de produtora que cuida de toda a parte de acessibilidade. Então ele gerencia libras, audiodescrição, eu passo para ele e ele tem a equipe dele que ele repassa. E aí ele comentou comigo, falou assim: "Cara, a gente vai demorar uns dias a mais, pra te entregar a legenda em espanhol, porque a gente tá buscando referência em países que têm essa cultura um pouco mais forte, tipo a Colômbia e tal". Então tem um cuidado, assim, também de não fazer uma tradução literal, Sim. mas de traduzir de uma forma que faça sentido para quem estiver assistindo na língua, né, no caso espanhol. Então isso é legal. Mas ela é muito manezinha e a Camila ela até tem gente que diz isso, assim, né, que quando ouve ela, assim, pela primeira vez, fala assim: "Meu Deus, essa mulher, ela transmite uma paz, assim, só no falar, assim, sabe". Ela tem uma aura, assim, uma coisa que já na conversa tu sente, assim, um pouco mais, sabe, uma coisa mais Uhum. leve, mais calma, assim, então elas carregam isso um pouco de alguma forma, assim. E a dona Sueli pela questão da simplicidade, assim, é uma pessoa tão simples, que tu sente, assim, uma empatia, um carinho por ela, assim,
de cara, assim, sabe? Porque ela é uma pessoa, assim, muito, muito boa, assim, dá pra ver que ela é uma pessoa boa mesmo, assim, sabe? Uhum. Ah, tu falou bastante de... Se eu te mandar as imagens, será que tu consegue colocar aqui na tela? Não? Tá. Eu nem me liguei, a gente poderia deixar passando aqui Ah, algumas tá, imagens do... aham. Né, talvez. Mas enfim, como não, então não, tá tudo certo. Tu falou bastante de... Bastante não, mas tu citou Barra da Lagoa, Sacro de Mões, Centro, Pântano do Sul, Ribeirão, não sei se tu citou. Mas no norte da ilha não tem nenhuma? Não, tem também. Tem? Tem também. É porque, assim, a gente tem uma limitação, assim, né? A gente Sim. precisa definir um recorte e quem são as personagens, né? Aham. Então, como eu disse, a gente tinha um perfil de benzedeira ali que a gente buscava e coincidiu de o perfil, né, ter ali a Dona Sueli, ela tem muita questão também de, eu acho que um dos motivos da gente ter escolhido ela também foi um pouco pelo fato dela ter um pouco mais de popularidade, assim, no sentido de ser uma benzedeira reconhecida, assim, sabe? Ela é uma benzedeira, tanto que, pô, foi muito legal, assim, cara, agora a gente tá, né, trabalhando na divulgação, então, pô, teve algumas pessoas, assim, que responderam falando assim, ah, Dona Sueli, sim, tu vê que quantas vidas que de alguma forma ela impactou, assim, sabe? E tu vê que as pessoas, assim, vendo ela ali e reconhecendo isso, assim, como uma forma de retribuição e tal. Então, é legal um pouco por isso, assim, sabe? De trazer ela, assim. Então, sei lá, por exemplo, quando eu falei da Isa Pacheco ali, skatista, ela tem uma audiência dela, né? Uhum. E assim, a Dona Sueli, ela tem a audiência dela também, assim, né? Ela tem ali o seu público, as pessoas que, meu Deus, imagina, a mulher benze há mais de 50 anos. Imagina quantas pessoas não passaram lá, não conhecem ela, assim. Então, era uma forma de... Porque um pouco era... A gente tinha, assim, a gente precisava... A Dona Sueli, ela tá ali como a Dona Sueli, mas ela tá ali também representando as benzedeiras. Então, ela tem um pouco esse papel também, né? Ela tá representando ali as demais que não, por questões lógicas, não podem, Uhum. né, tá ali. Então, por isso que a gente acabou indo pra ela e pra Camila, porque daí a Camila também tinha esse perfil diferente ali, né? Esse contraponto, assim. Então, a gente explora muito isso no documentário, assim, esses sempre trazendo essa dualidade, assim, né? De, ao mesmo tempo que elas são diferentes, elas têm muito em comum, assim, sabe? Uhum. E elas vêm sempre trazendo as coisas, tipo, passada, tipo, elas falam das avós e... Não, não, Não? não, 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 não. Elas falam muito delas, assim mesmo. Aham. É, elas trazem um pouco daí da origem delas, assim, né? De como que elas começaram, do porquê que elas começaram e tal. Mas não, a gente não puxa tanto pro passado, assim. A gente Uhum. puxa mais pra questão, assim, de como é, né? Na época delas ali. E de por que que hoje é assim, né? E como que a gente pode perpetuar isso, assim, né? Como que de alguma forma a gente pode dar continuidade, assim, como tu falou antes ali, para que isso não se perca, né? A gente não corra Sim. o risco de alguma forma, isso daqui a um tempo virar uma coisa que, ah, lembra naquela época que tinha as benzedeiras, Uhum. assim, né? Então a gente, de alguma forma, valoriza isso para que isso tenha continuidade. Eu acho que o próprio lance do título, né, de patrimônio imaterial, isso acaba ajudando de alguma forma. Eu acho que só o título em si não muda muita coisa, assim, né? Uhum. Mas ajuda. E eu acho que daí tendo o título também, né, esse projeto, e eu acho que também, como eu falei, por outros motivos, mas acho que hoje as pessoas têm também, assim, tá voltando um pouco, assim, sabe? Tem muita coisa que é tudo cíclico, né? Querendo ou não, as coisas são cíclicas, né? Então eu acho que agora também, querendo ou não, tá voltando um pouco, assim, essa as pessoas têm procurado um pouco mais isso, assim. Eu recebi bastante, assim, ah, me passa o contato dela, assim, Sério? tá. Bastante gente também pedindo contato, assim, sabe? Querendo ir, conhecer, se benzer e tal. Então, a gente vê que ainda existe, assim, um carinho muito grande, um interesse muito grande, assim, por parte das pessoas também. Até porque, tipo assim, né, a gente que é manezinho, não sei como que é nas outras culturas, assim, mais regionais, mas a gente sempre escutou falar muito, né, de benza, enfim, e pra mim, a minha avó, né, sempre foi falado sobre isso. Até a cultura do boi de mamão, tem até o cara lá que vai benzer o boi quando ele morre lá, enfim, Sim. tem toda na nossa cultura, né. Então eu vejo hoje que talvez as pessoas, né, meio que se perderam,
do que de ideia. As pessoas, eu sinto que elas se sentem assim um pouco perdidas. Não sei como que era antigamente, mas eu sinto hoje, né? Que as pessoas que são próximas de mim também. Cara, a gente tá meio perdido, preciso de alguém pra ser uma referência aqui, pra Sim, dar, né, um ressignificado em uma situação da minha vida. sim, Então, se tu encontra alguém, né, cara, tu precisa ter o conhecimento que existe essa pessoa, do que ela faz. é, Porra, não vejo porquê de não procurar, né? sim. E até tu falou um negócio também que eu lembrei que é interessante, assim, do Boi de Mamão e disso aqui, nosso, assim, né, o meu primeiro trabalho de documentário foi meu TCC. Eu me formei em jornalismo e o meu primeiro documentário foi o TCC do curso de jornalismo, chamado Natureza de Não Ser Igual, que é um documentário sobre a música autoral aqui de Santa Catarina, mas que tem o Das Aranha como fio condutor, assim, né? Eles como um personagem principal da história. E aí, durante a entrevista com eles, eu acho que o Jerry que chega e fala assim que eles, pô, quando o pessoal vem conversar com a gente sente que o pessoal daqui é um pouco carente, assim, de ter alguma coisa pra chamar de nosso, assim. Então, tipo, eles, hoje ainda, mas na época, assim, pô, Das Aranha era tipo, porra, aquele orgulho, assim, né, Das Aranha e tal, nossa e tal. Então, ter um pouco, assim, esse bairrismo do bom sentido, a gente valorizar o que é nosso aqui, né, a gente puxa muita coisa de fora, assim, e tal, que também não, beleza, não tem nada de errado, mas, pô, valorizar o que é nosso aqui, eh, tentar também, lógico, de outras formas, né, não precisa também ser sempre da mesma forma contada, assim, essas coisas, a gente precisa também, né, Uhum. pô, senão fica aquela coisa ali, por que que tu tem que valorizar uma coisa que já não tem mais, pô, já cansou, vamos pelo menos uma nova linguagem para aquilo, um novo formato para aquilo e tal, mas essas coisas aqui, eu acho que a gente tem um pouco né, a gente, de alguma forma, as pessoas buscam um pouco isso, assim, sabe, de Sim. onde se apegar, assim, né, Uhum. dessa coisa nossa aqui e tal. Claro, obviamente, como a população de Floripa vai mudando bastante, né? Cada Aham. vez menos, né? A Vai gente é se exceção perdendo, aqui, né, cara? A entendeu? gente tá em extinção aqui, né? Vai se perdendo, né? Mas eu acho também, assim, que a gente tenta se buscar alguma coisa pra chamar de nossa, né? É, Tipo, é é, pescador, né? A gente busca sempre. Só que se não tá em evidência também, se não tem, tipo, um projeto igual o de vocês, pra evidenciar, como tu falou, trazer novas perspectivas, como é que é, a gente vai ficar se baseando? sim, Tu falou de vários exemplos e me veio na cabeça o Bilro, né? uhum, sim, Que elas faziam, principalmente nas rendeiras, aham. enfim. Cara, faz tempo Exato, que eu exato. não escuto falar, Exato. sabe? Porque é a mesma coisa, pô, por exemplo, tu vai fazer o que que tem hoje pra valorizar a renda de bilro? Daí tem, de vez em quando tem feiras ali que são organizadas e tal, cara, daí eles vão lá e chamam 5 senhorinhas pra ficar fazendo renda de bilro. Cara, pô, falta de respeito com as senhorinhas lá, deixar elas lá, sentadas lá, 4 horas debaixo do sol, fazendo como, tipo, parece que é uma coisa de... Fica ali a pessoa, tipo um zoológico, assim, a Aham. pessoa passa, olha, assim, tá ligado? É tipo, pô, tira uma foto, entendeu? E vai embora. E diz, pô, e que tipo de relação é essa, entendeu? Uhum. Como é que isso tá sendo valorizado de alguma forma? Não tá, cara. Tá ali expondo uma coisa pra não se perder, mas não agrega muita coisa, assim, né? Então, por isso que eu digo de novas linguagens, tentar de alguma forma mostrar isso. Cara, existem formas, né? Existem. Então, eu acho que é um pouco de pensar isso, assim, de ter esse. De fazer essa provocação, assim, de poder encontrar novas formas de valorizar o que é nosso, eh sem que seja forçado, né, não, tem que valorizar a renda de bio. Não, tem, beleza, mas, pô, mas sempre da mesma forma, assim, Sim. senão daqui a pouco realmente essa também é uma que daqui a pouco vai acabar se perdendo. Uhum. Quem que tu conhece que faz isso? Agora tá Entende. bem É escasso. difícil. Por exemplo, tem um projeto que é legal, eu conheço, que ela trabalha, ela tem uma marca de roupa, e ela tem as peças de roupa e ela tem como se fosse, assim, uma equipe, um grupo de senhoras que faz renda de biú, e aí ela customiza as peças, então ela faz, tipo, um bolso, ela faz algumas coisas, assim, com a renda, na peça que é de linho, enfim. E aí ela vende essas peças, é uma forma dela Ah, remunerar as senhoras ali que fazem a renda, e
e a peça tem um valor agregado porque ela tem um trabalho artesanal, então tem um pouco, quando fala também do lance do ancestral, do lance do cíclico, é um pouco isso, porque tipo assim, ao mesmo tempo que a gente está num tudo linha de produção, industrializado, inteligência artificial, tem uma outra frente aqui que, pô, o artesanal tá voltando com tudo, que é feito à mão, tá ganhando valor pra caramba. Então, tem espaço pra tudo isso, assim, né? Pra uma versão 2 aí da benzedeira, que dá pra fazer, é colocar lá na ressacada, leva lá, benze lá ao redor, né? Já fica a dica aí, faz um negocinho lá pra vai ver se engata de uma vez e usar o material aí também. Podia fazer a abertura do Paul McCartney, né? Vai lá e benze a galera antes, assim, né? Pô, tá precisando lá, cara. Que loucura. O Scarpelli também, né? Porra. Lá tá precisando mais. Mas lá eu não quero que vá, não. Deixa como tá. Cara, Gustavo, fala um pouco mais como é que o pessoal procura vocês, acha você na rede social? A gente tá aqui um pouco mais de 1 hora já. O que tu quer trazer pra galera que encontrar vocês? Como é que encontra o material? Como é que faz aí? Cara, quem quiser encontrar o documentário, a gente ainda vai fazer 2 exibições no dia 29, na sexta-feira, dia 29 de novembro, no Museu de Florianópolis, às 4 horas. A entrada é gratuita, tá? E no dia 6 de dezembro, no IFSC, ali da Mauro Ramos, eles têm um cineclube, ele tem uma sala de cinema ali bem legal, a gente vai fazer também ali uma exibição, dia 6 de dezembro, às 18 horas. Quem quiser, né, continuar ali, ou ver, né, os outros materiais, a gente tem trailer, making off, a gente tem uma série de imagens ali para o pessoal que quiser conhecer também um pouco mais, continuar ali acompanhando nosso trabalho. O Instagram é @contextofilmes, a gente também tem um canal no YouTube ali que serve mais também como um portfólio nosso, assim, dos projetos, né? Também a mesma coisa, né? E no YouTube, @contextofilmes. Então, por ali a pessoa consegue, né, acompanhar um pouco mais o nosso trabalho. É legal porque também, como eu falei antes ali da questão desse tipo de projeto, que a gente tem autonomia para trabalhar, isso é legal, mais do que nos projetos comerciais. O legal um pouco é isso também, porque a gente acaba trazendo um público que se interessa, assim, a gente tem 2 clientes, assim, né, a gente atende um pouco o cliente pra gente aqui presta contas, né, mas a gente acaba ganhando um público que consome, assim, isso, né, que ganha, digamos, esse produto e que tem algo para consumir, que também curte, que também interage com a gente de alguma forma, isso é legal, assim, porque a gente tem isso serve um pouco como combustível, assim, sabe? Que a gente vê que, pô, isso aí tá legal, cara. As pessoas estão curtindo, estão dando retorno. Então a gente vê que tá no caminho certo, assim. Eu acho que esse é o caminho. Massa. Tem mais alguma coisa pra trazer pra gente? Pra falar? Cara, acho que é isso. Alguns paradigmas foram quebrados aí durante a gravação, não sei. Eu acho que... Deixa eu pensar. Uma forma diferente de ver, talvez. Tinha alguma coisa que tu imaginava que fosse de um jeito e acabou sendo de outro? Cara, não, acho que a divulgação, assim, é uma coisa que eu esperava que as pessoas fossem gostar, assim, a partir do momento que a gente começasse a botar isso na rua, assim, que a gente começasse a postar e mostrar e tal, eu imaginava que as pessoas iam gostar, assim. No início, né, quando surgiu a ideia do projeto, eu pensei assim, pô, eu acho que esse é um tema legal, acho que as pessoas vão gostar disso. Pô, todo mundo tem um carinho, ninguém vai dizer assim, pô, não gosto de benzedeira. Não tem ninguém que vai dizer isso, cara, não tem como, né? Então todo mundo tem um carinho, alguma relação e tal. Mas, cara, tem sido muito legal, assim, muito legal, porque muita gente tem mais do que eu imaginava, assim, sabe? Eu não conseguia mensurar um pouco como é que seria isso até o momento de realmente botar isso na rua, assim. Então, a partir do momento que isso foi ganhando corpo, assim, e mais evidência, a gente viu que, cara, tem demanda para isso, assim, sabe? Tem muita procura, assim, é um tipo de coisa que as pessoas, como a gente falou, assim, né, tem um pouco a necessidade, assim, de se apegar a algo, de ter um produto nosso, assim, para poder até mostrar para alguém, assim, sabe? Tipo, olha só isso aqui na minha cidade, assim, olha só que massa, cara, aqui, pô, tem umas benzedeiras aqui, olha só esse filme aqui que massa, cara, entendeu? Sim. Esse tipo de coisa, assim, cara, então isso é
E a gente que tá ali junto também na produção, a própria equipe, assim, tu vê que todo mundo empolgado igual, assim, sabe? Todo mundo felizão, ansioso, porque a galera não viu ainda, assim, né? Só eu, o editor Eu tô bem ali. ansioso. Vou Então, confessar. pô, e a galera vai criando, assim, uma expectativa, assim, isso, pô, muito legal, assim, cara, porque, como eu disse, assim, a própria equipe, que é da mesma forma para eles, assim, né, então também a galera tá muito acostumada a trabalhar em projetos ali, a publicidade, às vezes um institucional, às vezes são coisas, assim, mais, enfim, né, né, são coisas diferentes, com valores iguais ali, mas que têm propósitos um pouco diferentes, assim, né, são propostas diferentes. Então eles acabam também curtindo o processo, assim, junto, sabe? Então, Uhum, muito legal, assim, muito legal isso aí. show. Então tá, vamos chegando ao finalzinho. Cara, Gustavo, brigadão por ter vindo, por esse bate-papo aí. Eu fiquei, cara, bem ansioso mesmo. Não consigo ir no meio da semana, que é sexta-feira, né? Os horários ali ficaram ruins, mas assim que tiver alguma oportunidade de assistir em algum lugar, eu vou assistir, tá? Isso aí pode ficar tranquilo. Eu fiquei bem curioso, assim, de ver como é que começou. É que durante a conversa, vai falando, e tu já vai imaginando de como é que foi. E daí eu vi umas fotinhas ali, né? Bem bonitas, inclusive. Daí Sim, comecei a imaginar como é que tenha sido a gravação. Daí tu começou a falar Canto da Lagoa, Barra da Bala, Lagoa. Cara, já começa a visualizar toda sim. a construção na cabeça e as histórias também, né? Então fiquei bem ansioso. Eu acho que desejo muito sucesso, né? Pra vocês. Obrigado por ter vindo, ter colaborado com a gente aqui, com o nosso público. E é isso. Quer deixar um último recado pro final aí, pra galera? Valeu, não, quero só agradecer também o espaço mais uma vez, obrigado pela oportunidade, o material tá bem bonito realmente, e parabenizar também, eu acho que da mesma forma, né, como eu tô de alguma forma fazendo esse projeto, eu acho que o projeto aqui de vocês, né, de poder trazer as pessoas para cá, de poder dar voz para elas, para que elas poderem contar também seus projetos, suas histórias, valorizar o que é nosso aqui, da mesma forma que eu faço, tu tá fazendo, e eu acho que, cara, isso é essencial, precisa ter isso. Pra gente é importante ter um espaço para poder estar aqui e é muito legal esse trabalho porque a cidade precisa, assim, sabe? E valoriza, tem muita coisa boa acontecendo, né? Tem muita coisa boa acontecendo e é importante que tenha espaço para que isso seja ouvido e contado e mostrado, né? É isso aí. Obrigadão. Pô, obrigadão, Valeu, Gustavo. cara. Valeu. Obrigado. Pô, coisa linda. Pô, foi massa, cara. Legal.